Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma edição do Inspendcast. E você que nos acompanha sabe, aqui falamos sobre gestão de negócio, gestão de empresas, liderança. Falamos também sobre inteligência emocional e sempre um convidado mega especial. Solta a vinheta! Estamos de volta, gente. Como eu comentei, um mega convidado, Guilherme Estevam. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom demais estar contigo aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Cara, eu fiquei surpreso quando a gente se conheceu num evento lá. Daqui a pouco eu vou contar tudo sobre quem é você aqui, mas fiquei muito grato. Foi uma grata surpresa te conhecer no evento que nós tivemos em São Paulo. Digo mesmo. Você me deu dicas valiosas e que eu levei pro meu dia a dia depois desse encontro. Acho que relacionamento é pra vida, nunca por acaso. E mesmo sem nos conhecer profundamente ali do lado de fora do evento, foi uma conexão legal e estamos complementando ela aqui hoje nessa gravação desse podcast. E aí, entre as coisas, né, que tem um monte de coisa que eu vou falar de você aqui, e me surpreendeu naquele momento que você falou que era comentarista. Sim. De rádio. Cara, como é que é isso, hein? Apaixonado por rádio. Eu fui um atleta de basquete um pouco frustrado na minha adolescência. Entrei com uma galera do Colégio Salesiano de Campos, lá no interior do Rio de Janeiro. Éramos bolsistas. Naquela época existia um preconceito grande com quem era bolsista de uma escola particular, de padres e tal. E aí acabei sendo dispensado e entrei com essa galera para fazer comunicação social. Só que fui pai muito novo, então a vida me levou para outros caminhos, que a gente daqui a pouco vai se aprofundar um pouco mais. E aí em 2016 eu trabalhava numa instituição de ensino grande aqui na região de São Paulo, no Brasil como um todo, e ela patrocinou o São Paulo Futebol Clube, numa campanha que o São Paulo foi até a semifinal da Libertadores contra o Atlético Nacional, em 2016. E aí eu fazia ações no camarote, convidando executivos da área de tecnologia são paulinos para assistir o Soberano. E foi nessa que eu entrei para o mundo do rádio, da web rádio, e me tornei, enfim, um comentarista esportivo. E foi nessa oportunidade que você virou São Paulino? Não, eu sou flamenguista. Na verdade, o primeiro time que eu torci foi o São Paulo, porque eu virava a madrugada, em 92, 93, com o meu falecido avô, Valdemar Estevão Rangel, e com a minha mãe, que achava as pernas do Raí lindas. Assisti o jogo por causa das pernas do Raí. Aí quando o Casagrande, o Casão, foi jogar no Flamengo, eu me apaixonei pela cabeleira do Casão. E aí minha mãe flamenguista e tal, então deixei aquela inocência infantil do São Paulo de lado e me tornei fundamentalmente um rubro-negro de alma e coração. Eu sou São Paulino, aliás, o Guilherme que está com a gente também aqui, também é São Paulino. Aqui. A gente tem bastante São Paulino aqui. Nem tudo é perfeito, né, Cris? Você é carioca. Sou campista, Papa Goiaba. O que é isso? Papa Goiaba é aquele que não nasce na capital fluminense, não nasce no Rio de Janeiro. Não é da Gema que fala isso. Não é da Gema, exato. Não tem aquele sotaque mais arrastado, aquela malemolência tradicional carioca. E Campo dos Goytacazes fica a 260 quilômetros mais ou menos da capital e é conhecida pela cana-de-açúcar, pelo chuvisco, pelos doces e também por ser uma bacia ali petrolífera. Então muitos dos meus amigos, familiares se enveredaram por esse caminho do óleo e gás. E é a cidade que tem a primeira livraria do Brasil, a livraria mais antiga, e a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica. Caramba. Apesar dos pesares. A riqueza. Exato. A riqueza lá, né? Costumo dizer que o Rio e tem o de Janeiro, né? Não é? Os turistas, quando vão, conhecem o Rio, vão para a Zona Sul ali e conhecem o Rio. Quando você vai conhecer um pouco mais do de Janeiro, você consegue enxergar um pouco mais da realidade, né, do que realmente as pessoas vivem por lá, né? Não tinha pensado dessa maneira e nem tinha ouvido essa expressão, mas me parece muito didática assim para explicar o espírito do que é ser carioca na cidade do Rio, né? Você tem alguns rios dentro do mesmo rio, Morro Asfalto, Zona Sul, Zona Oeste e o rio tradicional, né? Irajá, Meia, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, daquele povo de verdade que carrega o estado nas costas, essa é a grande verdade. Agora é o seguinte, 20 anos de carreira dedicado a impulsionar pessoas por meio de projetos de educação e tecnologia, vasta experiência em operação de desenvolvimento institucional. Você atuou como em instituições privadas, né? A gente contou um pouco agora há pouco no bastidor ali, que já devia estar gravando aquilo tudo que a gente falou. Foi bom. Startups, também no terceiro setor,
Focado na construção de relacionamento B2B, aliás, o nosso evento foi muito claro isso, né? A gente fez uma relação ali, você se comunicou com as pessoas, participou do painel, uma interação fantástica, essa sua facilidade, não é só uma questão de habilidade, né? Habilidade, às vezes, a pessoa consegue desenvolver, mas essa facilidade, cara, ela é sua, sabe? Dá para perceber que está dentro do seu DNA isso. Eu gosto muito. E eu acho que o ambiente propiciou muito dessas conexões. Acho que vocês acertaram muito a mão ali nos Sabores da Equidade, né? Feito lá em Alphaville, no restaurante. Não tinha aquele clima gourmet de estar num lugar mais selecionado, mais privilegiado, porém tinha um espírito muito genuíno que fez as pessoas realmente se conectarem. Depois dali eu pude fazer calls, reuniões, participei do encontro de voluntários a convite da Juliana Santos, que é gerente de RH, cultura, né, lá da Azul Linhas Aéreas. Então, muitos desdobramentos que eu acho que se deve não só a essa habilidade que você detecta, mas eu acho que ela foi potencializada pelo espírito que tinha no evento que a Inspend fez ali junto com a cardápio de negócio. Foi muito bom e eu precisava voltar a participar de painel, porque eu passei talvez os últimos 2, 3 anos muito voltado para o mundo de captação de recursos, de viabilizar projetos de educação e tecnologia para quem não pode pagar, e você sair da toca, né, e estar junto com pessoas. Eu acho que sabe o que, Cris, que eu me senti ali, cara? Eu me senti muito humano, compartilhando dores e boas práticas de uma maneira muito intencional com outras pessoas que estão no mesmo ecossistema, digamos assim, que eu, né? Então, agradeço muito e foi muito legal os Sabores da Equidade, com certeza espero participar de mais. Vamos fazer mais. Na sequência aqui, você fez desenvolvimento de produtos, unboxing e branding. O que é esse unboxing, cara? Unboxing é uma expressão que eu aprendi com o pessoal na Mastertech, que é uma edtech que tem uma ONG também chamada Somas, que é você pegar uma marca desconhecida dentro desse mercado que a gente atua, de oferta de educação gratuita em tecnologia para pessoas com barreiras sociais e econômicas, que depois do contexto pós-pandemia passou a ter 30, 40, 50, 60 provedores de educação, entre aspas, e com todo respeito a cada um deles, que faz um trabalho de vanguarda excepcional, cada qual com a sua característica, com o seu conhecimento, 40, 50, 60 do dia para a noite. Então, como que uma ONG, como que uma edtech pequena, que tem ali o seu nicho de atuação, o seu conhecimento tecnológico, os seus instrutores capazes de, numa jornada de aprendizagem, pavimentar caminhos de futuro para pessoas que podem entrar nas primeiras oportunidades da área de tecnologia. E aí, como você pequeno, briga com marcas muito maiores, né, que estão junto de grandes empresas, assumindo compromissos públicos, criando grandes ecossistemas de educação, como Potência Tech, como Movitech, como tantos outros. E a gente ali pequenininho tem que ir hackeando as vielas desse sistema para se diferenciar. Então, eu chamo de unboxing isso, né? Coisa que o Rato Borrachudo fazia nas antigas da internet, é pegar esse ouro que ainda precisa ser lapidado e tentar colocar em pé de igualdade nessa competitividade grande que é prover educação online no Brasil hoje. Boa. Além disso, né, a ativação de comunidades tech, projetos de impacto social aí voltado para as pessoas com barreira socioeconômica, passagem notável, né? Não dá para não falar a respeito disso, que você teve lá pela FIAP. A FIAP pegou o Flamengo igual o São Paulo. Craque faz em casa, né? E aí eu pude ali, desde office boy, um tempo no RH e um tempo na área de relacionamento com empresas, fazer esse match entre o mundo corporativo e o mundo acadêmico, que ainda na nossa região, assim, pensando em América Latina, eu tenho aberto muito a minha cabeça para não pensar só no Brasil, dentro desse gap que existe na formação de talentos para carreiras digitais. E a FIAP me deu essa alavanca, né, essa plataforma para que eu pudesse acontecer profissionalmente, vindo do interior do Rio de Janeiro e tentando me estabelecer numa metrópole como São Paulo. É uma baita instituição, né? Baita instituição. Um abraço para todos lá. Tenho amigos, amigas e fui muito feliz na FIAP. Essa semana mesmo estava falando com o CEO sobre um fato curioso, né? Eu entrevistei na rádio o responsável por levar o patrocínio da FIAP para o São Paulo. E esse cara, sem saber, mudou minha vida, porque foi isso que, de alguma maneira, pivotou um pouco da minha linha de carreira e me reconectou com o sonho antigo de ser jornalista esportivo. Porém, parte da minha alma é muito alimentada também por esse trabalho dentro do mundo do terceiro setor hoje, Cris. Tô vendo, que é o que nós vamos abordar já, mais profundo aqui, né? Além da FIAP, você teve na Rocket City, né? Rocket City, exatamente. Baita empresa. A baita empresa, né? A gente estava comentando um pouco lá, poxa, tem um ecossistema gigantesco de desenvolvedores, né? De profissionais da área de TI, né? Super relevante, né? Estava comentando, acho que 300 mil
Hoje tem mais de 300 mais, mil pessoas lá na comunidade. É um Discord, um servidor Discord muito ativo, muito customizado, com várias camadas de segurança. E que eu acho que a Rocket City entendeu antes de muita gente no mercado, que é você clusterizar pessoas dentro do mundo de programação, do mundo de desenvolvimento, que andam no mesmo pace e no mesmo ritmo de aprendizagem. Então, se eu estou aprendendo orientação a objeto, por exemplo, ou um conceito abstrato, eu vou estar envelopado dentro de um grupo de estudos, digamos assim, a grosso modo, que a galera está um bocadinho a mais ou um bocadinho a menos do que eu. Mas eu me sinto pertencente àquele grupo porque as minhas interrogações são muito similares aos demais. E acho que essa segmentação da jornada educacional como um mapa de jornada, como uma bússola que aponta o norte para que as pessoas tenham menos fricção ao aprender programação, é o ouro que eles têm. Por isso que foi também muito marcante a minha passagem dentro da Rocket City, estruturando junto com o time lá, com o Terron, com o Abraão Senna, com o Cleiton, Diego, Isa Castilho, a área B2B da Rocket City, que hoje está nas mãos de uma pessoa sensacional que mora em São Gonçalo, que é a Brenda Mendes. Quanto tempo existe a Rocket City? A Rocket City existe há 7 anos. 7 anos. Fez aniversário de 7 anos agora no comecinho de maio. Se não me engano, que eu me lembre, eu tenho a cabeça boa para número, 5 de maio, se não me engano. 7 anos de história. Pô, recente mesmo. Recente. Além disso, também você passou pela Mastertech, certo? Mastertech, sim. E atualmente você é diretor de alianças na EdTech Social, Young Campinho Digital. Perfeitamente. Também é idealizador do Autismo Tech. Autismo Tech, um projeto, um hackathon voltado para a empregabilidade de pessoas neuroatípicas no mercado de trabalho, a grande maioria delas com diagnóstico tardio. Pessoas 25 mais, 30 mais, 35 mais, que estão buscando, de alguma maneira, se encontrar na linha do tempo e espaço de suas vidas e, a partir do diagnóstico, essa libertação, não só o diagnóstico, mas o Autismo Tech hoje recebe muitas pessoas através do autodiagnóstico. Não precisa ter um laudo, um diagnóstico oficial para participar, mas o autodiagnóstico também faz parte desse processo de autoconhecimento que gradativamente vai aproximando as pessoas do mercado de trabalho e de uma inclusão mais produtiva na sua vida profissional. Como é isso de autodiagnóstico? A pessoa se entende como autista. Ela buscou informações, ela segue influenciadores, pessoas comentaram com ela que ela é um pouco diferente em alguns aspectos do processamento do mundo exterior, parte sensorial, barulho, toque, as estereotipias, a rigidez cognitiva, entre outras tantas características, e a pessoa, muitas vezes, ela se entende como uma pessoa atípica. E isso já é para nós, lá hoje está nas mãos do Caio Bogos na Atip, que é um empreendedor fora de série. Então esse autodiagnóstico já habilita as pessoas a participar do Autismo Tech, que tem uma edição por ano, e o hackathon de 2 semanas de tiro longo para que as pessoas possam se unir em grupos multidisciplinares, quebrar a barreira do quebra-gelo, se entender dentro de uma dinâmica de time, o momento de ser protagonista, de ser coadjuvante, emulando situações reais de trabalho, de times ágeis, etc. E antes desse momento de produção, de criar soluções digitais para as dores que as próprias pessoas vivem, tem toda uma camada de treinamento, com muitos dos temas que você falou aqui no começo do Expandcast e que estão dentro desse movimento de inclusão da pessoa atípica no mercado de trabalho. Hoje, cerca de pouco mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, 85% delas na vida adulta fora do mercado de trabalho. É bastante gente. Eu vou fazer uma pergunta aqui que, de repente, quem vai ver a minha pergunta vai achar, talvez, polêmica. Eu me considero desenvolvedor de sistemas. Eu sou formado em eletrônica industrial. Eu programava em 10 linguagens na universidade. Também salesiana. Que legal. Fiz a Unisal. Você não acha que a gente, vou me incluir, talvez não seja você desenvolvedor, mas eu vou falar eu e os desenvolvedores, você não acha que todos nós somos um pouco atípicos? Pela maneira como encara o trabalho, a partir do conhecimento que precisa ser adquirido para exercê-lo, existe uma diferença do que quando a gente compara com outras áreas de negócio, por exemplo, né? A questão da comunicação, capacidade de negociação, a ser mais extrovertido do que introspectivo, coisas assim. Mas para chegar numa atipicidade reconhecida,
precisa de uma análise um pouco maior, mas que pessoas desenvolvedoras são diferentes, profissionais diferentes das demais áreas, isso eu não tenho dúvida. E muitas vezes a pessoa desenvolvedora que tem habilidades interpessoais, soft skills, que a levam para um caminho de liderança, de tech lead e de subir na hierarquia das empresas para uma posição mais de C-level e de liderança em geral, diferencia bastante esse profissional. Tem muitas pessoas que ficam dentro da camada da programação, dos frameworks, das nuvens, do DevOps e etc., porque ali é o mundo delas, é onde elas se reconhecem, né? O Mano Deivin, que é um influenciador maravilhoso, fala que esse é o churume da bolha tech. Esse mundo dev que é tão próprio de quem vive o dia a dia. E aí você vê algumas pessoas se diferenciando e acreditando também que é possível matar a síndrome de impostor, de impostura na raiz, porque muitas dessas pessoas também não se sentem capazes de assumir essas posições, ou então acham que não querem se envolver com gestão de equipe. Daqui a pouco eu vou ter que demitir, eu vou ter que contratar, eu vou ter que enfrentar desafios que hoje, dentro do meu mundo aqui, talvez confortável, né? Então, acho que são alguns desses elementos que a gente pode corroborar essa sua pergunta, que eu não acho polêmica. Eu acho que é uma pergunta genuína e que realmente pessoas desenvolvedoras, em geral, trabalham e atuam de uma maneira diferente do que outras pessoas em outras áreas de negócio. Entre os nossos talentos aqui na empresa, nós temos um cara brilhante, que é o Thiago Serra, que não tem a ver com o autismo, né, nesse caso, mas ele... Quando a gente começou me aproximei mais, né, tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais dele, ele era um profissional que queria ficar focado em desenvolvimento. Falei, cara, eu gosto de desenvolver. E eu tinha enxergado nele um potencial para ir além. Pô, e hoje ele foi muito além. O cara, se destaca, sabe, contrata, demite, dá feedback, desenvolve, né? Não desenvolve só sistemas, ele desenvolve pessoas. Você percebe o time ao entorno dele criou um vínculo, sabe? De entender que ele é um cara que traz essa possibilidade de desenvolvimento e de crescimento, entendeu? Isso é muito legal. Isso tem muito a ver com você, sendo mais sênior do que outras pessoas, conseguir assistir essas pessoas dentro de um processo de desenvolvimento de carreira. Então, quando a gente fala sobre a pessoa desenvolvedora nesse aspecto, dentro do mundo de dev para dev, né? Você tem aí, sei lá, a gente falou de rádio agora há pouco, tem rádios que fazem jornadas esportivas de torcedor para torcedor. Não é aquele narrador, aquele comentarista padrão, com uniforme e tal, que faz uma coisa mais chapa branca. É de torcedor para torcedor. O torcedor entende onde o joanete do torcedor dói. No mundo dev, se a gente puder traçar um paralelo humilde, a gente também tem isso. A pessoa desenvolvedora, ela naturalmente busca ajudar quem está abaixo dela a chegar onde ela está. E isso precisa de líderes como você, para poder mapear essa skill, esse comportamento e aflorar isso, não peer-to-peer ali, pessoa a pessoa, mas dentro de grupos, dentro de times e dentro de empresas de tecnologia. Então, explorar um pouco dessa bolha dev, não só do dev para dev, mas que ele possa também, essa pessoa também possa explorar essa capacidade em outros movimentos do negócio, sei lá, desenvolvimento de produto, o spin-off de um negócio, abrir uma nova unidade ou pegar um pipeline de clientes e convergir outros projetos em lugares que você já está sedimentado. Bom, que capacidade tecnológica eu preciso para isso, mas eu tenho que ter olhar comercial e tenho que ter olhar de produto para chegar lá também. Então, detectar esse comportamento na pessoa desenvolvedora requer skills de liderança e tomara que o mercado tenha outros como o Cris que possam mapear outros Thiagos também para que as pessoas não fiquem tão presas dentro só do mundo dev, né? Ainda dentro desse tema, eu sei que você, por exemplo, você tem feito um trabalho, né, da comunidade que você aproxima essas pessoas neurotípicas, certo? Com as empresas. Neuroatípicas. Neuroatípicas. São as pessoas atípicas ou neuroatípicas, né, você aproxima elas das empresas. Como é que surgiu isso, cara? Porque é um negócio maravilhoso, porque existe, né, a fome com a vontade de comer, vamos pensar assim. Sem dúvida. Então foi um processo ali, a partir de 2015 eu comecei a trabalhar dentro da área corporativa na FIAP, aproximando as empresas do mundo de talentos formados lá. E, naturalmente, dentro de eventos como, por exemplo, o IT Fórum, do pessoal da IT Media, entre outros, a gente tinha ali a capacidade de conversar com C-Levels.
E esses eventos eram previamente programados para, a partir do engajamento desses CIOs, desses gerentes de TI, quanto mais eles se engajassem no aplicativo do evento, na dinâmica do evento, mais bolsas de estudo a FIAP disponibilizava para quem não pudesse pagar a graduação na FIAP. Foi isso que tocou meu coração com relação à parte de impacto social, e eu comecei a naturalmente desenvolver isso em outras esferas, trazendo ONGs para dentro da FIAP, conectando o Instituto com iniciativas fora, fazendo dias de carreira dentro da instituição de ensino e por aí vai. E aí, em algum momento ali em 2018, meados de 2018, um amigo meu do Mundo Maker me convidou para ir dentro do Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, em Pirituba, São Paulo, para conhecer o hospital. E já que eu já estava fazendo bastante hackathon, vendendo hackathons para empresas, trabalhando isso dentro de um mundo mais corporativo, por que não trazer uma pimentinha do reino, uma pitada do social e pensar na inclusão da pessoa autista num hospital referência dentro desse tipo de modalidade? E aí veio o José Michel, um abraço, José Michel, e o doutor Felipe, que é um psiquiatra, à época diretor lá do hospital, que permitiram a gente entrar e fazer essa intervenção lá. E o que eu achava legal na época, Cris, que a gente não tinha um muro alto com relação a ter só alunos da instituição de ensino que eu trabalhava. Alunos de várias instituições de ensino diferentes, de várias regiões diferentes de São Paulo e região metropolitana, que em grupos multidisciplinares passaram um final de semana dentro do hospital pensando na inclusão da pessoa autista no mercado como um todo. E aí, uma amiga minha que eu conheci dentro de um evento de inventores promovido pela Pfizer, ela é autista e eu convidei ela para palestrar no evento. E de repente ela fez assim: Cris, quem é autista aqui, por favor, ou se considera, levanta a mão. Tinham 60 pessoas na sala, a única autista era ela. Era a Joyce Rocha, que é uma pessoa maravilhosa. Posso conectar ela com a Spend, que vocês vão gostar muito de conhecê-la qualquer dia. E aí, a partir dessa provocação da Joyce, a gente percebeu que para as próximas edições, o piloto estava entregue, a prova de conceito, como os argentinos falam lá, prueba, estava entregue, mas a representatividade da comunidade atípica era diminuta. Então, para a edição seguinte e para as edições seguintes, já com a interferência substancial do contexto de pandemia, a gente pivotou o modelo do hackathon para não pensar na inclusão mais geral da pessoa autista na sociedade, mas a inclusão da pessoa autista dentro do mercado de trabalho, pensando na vida adulta. E isso mudou completamente a forma do projeto acontecer. Várias empresas começaram a se acoplar, algumas delas tentando tatear, sensibilizar a liderança, levar um letramento, outras por conta de representatividade, sabendo que já tinham grupos internos de mães atípicas e tal. E aí isso começou a acontecer e hoje é um projeto que fatura entre 400 e 600 mil reais por ano, e é parte importante do faturamento de uma startup que nasceu dentro do próprio hackathon, com um nome completamente diferente, hoje se chama Atip, que é de um ex-aluno da FIAP, o Caio Bogos, e que foi construindo esse caminho de futuro, levando o projeto à atual 6ª edição. Então foi assim que eu me conectei a essa causa e hoje tenho vários amigos, várias amigas, e não me acho uma referência no tema, muito pelo contrário. A comunidade atípica me autodenomina como uma pessoa aliada que consegue construir alianças para que a comunidade, para que a sociedade tire a capa de invisibilidade em cima da comunidade atípica no Brasil. Show. E é muito além do faturamento, né? É muito além do faturamento. Acho que para as pessoas, por exemplo, deve ser libertador, né? Eu comentei contigo no bastidor aqui, né? Uma pessoa que é amiga nossa, recentemente se reconheceu, né, como autista e tal, e foi uma coisa que trouxe muita clareza para coisas que ela se culpava, né? E a maneira, inclusive, como as pessoas mais próximas com quem ela compartilhou passou a enxergar ela. E acho que esse projeto que você está totalmente conectado também traz clareza para as empresas, né? Do mercado, como olhar para essas pessoas, né? Sem dúvida. E aí as empresas se acoplam não só via liderança, um executivo numa banca de avaliação, mas as pessoas mentoras que contribuem com o desenvolvimento das soluções dos grupos desde o primeiro momento. E aí, a partir do momento que você tem uma pessoa mentora de uma empresa voluntariamente ali, quando ela volta para o seu posto de trabalho, ela volta uma pessoa melhor.
Ela volta uma pessoa mais preocupada com a experiência. Se ela está numa área de produto, um produto nativo digital, quando ela for pensar em construir um botão, quando ela for pensar em construir uma sequência de tela, ela vai pensar em coisas que ela não pensava antes, porque ela teve contato direto com essa comunidade. Eu acho que esse é um ouro que não traz só a questão do faturamento, que às vezes eu comento, porque é importante também dar resultado, mas é aquele intangível que volta para o negócio e retroalimenta esse ciclo de maneira virtuosa e fica uma coisa de verdade. Não fica, acoplei minha marca, apareci, gera minha contrapartida, Reels aqui, Story ali, posto no LinkedIn, beleza, vamos embora. Não. Tem um envolvimento verdadeiro das pessoas. Claro que algumas empresas mais, outras menos, mas o impacto à cultura dessas empresas é bastante importante e por isso que muitas delas são recorrentes no projeto, que dá uma segurança para a TIP seguir tocando pelo menos uma vez por ano o Autismo Tech desde 2018. As empresas têm algum benefício, algum incentivo para esse tipo de ação? Elas podem buscar verba incentivada, podem fazer o patrocínio direto também e gradativamente no decorrer do tempo a gente passou dentro do projeto a ser considerado no budget do ano subsequente, ao invés de pegar aquele caramanguazinho que sobrou ali no segundo semestre, né? Então, as empresas podem sim se beneficiar de forma fiscal, entre outras formas com relação a patrocínios dentro do projeto. E tem as camadas lá que geram uma série de contrapartidas muito voltadas para a intencionalidade. Ou seja, no final, você tem uma jornada ao final do hackathon, você tem uma jornada de acompanhamento que é capaz de aproximar as pessoas que participaram do hackathon das vagas que as empresas abrem para que possa contratá-las. Ainda é bem aquém do que a gente gostaria depois de 6 edições, mas muito mais do que quando tudo era mato e a gente estava com uma faquinha de cortar pão numa macelga desse tamanho. Eu costumo dizer assim, né? Você está perto, por exemplo, você está longe ou você está perto do seu objetivo? Cara, certamente você está muito mais perto agora do que você estava quando começou. Sem dúvida. Não é? Ainda bem que a gente começou lá. Exato. Ainda bem que a gente começou há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, porque se começasse hoje, ia ter mais um oceano vermelho também para se diferenciar, porque as iniciativas voltadas para a causa autista hoje tem muito mais quantidade do que há 6, 7 anos atrás no mercado. Né? Os pessimistas iam dizer assim, né? Mas está longe da meta. Mas estou bem mais perto do que eu estava há 6 anos atrás. Exatamente, questão de perspectiva. Outra coisa que eu queria ver contigo aqui, né? Que além da sua atuação profissional, você é pai, fã de FIFA, radialista, a gente já comentou aqui, flamenguista e pagodeiro. Cara, como é que consegue ter tanta coisa assim? Eu amo. Eu ouvi minha avó. Tem um samba da minha avó, né? A Alita Carlos de Azevedo, a mulher que acorda cedo não tem medo, mas minha avó morreu muito nova. Mas desde novo em casa, escutando o Bolachão lá, né? LP do Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, Almig Neto, Luiz Carlos da Vila. E eu aprendi desde novo que samba não é só uma música, é um ato de resistência e também uma forma de oração que me aproxima de Deus. Então, tem compositores, tem artistas que escrevem nas suas letras sambas que basicamente são louvores. Serginho Meriti, o próprio Luiz Carlos da Vila, André Renato, filho de Serena do Fundo de Quintal. Isso alimenta muito a minha alma. Então, o samba para mim é um estilo de vida. E FIFA, jogo muito menos do que eu poderia por conta da correria do dia a dia, mas sou apaixonado por videogame, por game no geral. Por futebol, amo. E eu sou um cara assim um pouco caótico no sentido daquilo que da chama que me alimenta dentro dos ciclos da minha vida, né? Se antes era oferecer talentos formados em tecnologia no mercado e vendo os olhos deles brilharem, ganharem prêmios por fazerem hackathons e conseguirem pagar dívida. Hoje eu estou muito dedicado a metade da minha vida ao rádio, como comentarista, como produtor, como repórter. Não te falei, mas estou trabalhando também na Rádio Craque Neto, cobrindo a Várzea em São Paulo, que é completamente diferente do futebol profissional, é aquela verdade que a gente gosta, aquela conversa que a gente teve lá no Sabor da Equidade, sem saber quem nós éramos, mas, cara, como diria Beth Carvalho, né, as pessoas podem se falar no olhar, né? Então é isso. E, por outro lado, a ONG e a janela à frente de captação de recursos como um desafio que eu sei que eu preciso alcançar, porque o salário das pessoas que trabalham lá depende disso, né? Não só o impacto social na ponta para quem precisa estudar e não tem condição, mas pagar o salário do povo, que é o mais importante, né? Eu falei um monte de coisa que você é aqui.
Mas para você, quem você é? Cara, eu sou o filho de Vera Lúcia de Azevedo Estevão, sou filho de professor na essência e sou um ex-bolsista do Colégio Salesiano e os princípios lá da Amorevoleza, de São João Bosco, São Domingos Sávio. Eu não sou católico, mas esses pilares assim me formaram para quem eu sou hoje. Então hoje eu sou um cara leal, sou um cara que prefere dar um passe para gol do que marcar o gol. Porém, eu acredito que eu tenho muito a melhorar ainda do ponto de vista de inteligência emocional, de lidar com o incerto, lidar com a incerteza. Eu tenho um nível de frustração muito grande para esses sumiços que as empresas geralmente fazem, né, nos projetos de impacto, né, de você estar amarrado ali e de repente elas irem embora. Então hoje eu sou um cara que mais maduro do que alguns anos atrás, obviamente, mas sigo com aquele espírito de interior, de filho de professor, de educador, digamos assim, que está preocupado com a formação do outro indivíduo e de como isso pode fazer a diferença para transformar a realidade dessas pessoas. Igual de levar alegria, assim. E na minha outra vida no rádio, assim, o que eu gosto é de levar alegria para as pessoas. Então, não sei se eu te respondi, é uma pergunta muito difícil, mas é um pouco do que é Guilherme Estevão, na rádio rebatizado de Estevão. Não sei porquê, mas me chamam de Estevão. Pô, é legal, pô, Estevão é legal. Estevão é o craque do Palmeiras aí, né, o Estevão? Sabe que assim, desde do dia que a gente se conheceu, que a gente se encontrou lá, e sabendo mais a respeito de você aqui, de tudo que você realizou e está realizando, é impressionante a sua humildade, cara. Você acha? Acho. Porque até na maneira como você se veste, como você se porta, como você fala, você pode transitar em qualquer um dos ambientes, seja no ambiente do cara milionário, certo? Seja no ambiente do mais humilde, cara, você transita muito bem com isso. Porque dessa bagagem toda que você tem, dos projetos que você esteve envolvidos, certamente você conviveu com pessoas aqui de nível Absurdo. Pessoas realmente muito ricas, né? Com muito acesso, com muito dinheiro e com muita história também. Eu acho que assim, talvez eu não me reconheça dessa maneira que você diagnostica aqui, né? E acho que tem a ver também com um pouco de autoestima, de problema de autoestima e tal, de coisas que eu vivi na minha infância e adolescência que eu acho que deixaram algumas marcas que de vez em quando eu não me sinto realmente, não acredito que eu sou realmente capaz de fazer determinadas entregas. Mas depois que eu entrego, eu falo, pô, eu fui capaz de fazer isso aqui, cara. Então, e acho que esse jeito de ser, né, do cara que anda na favela, anda na quebrada e também anda com os bambambãs, me ajuda realmente a transitar. Mas eu naturalmente me sinto muito mais um cara do povo, da massa, da gente, do humilde, do boteco de esquina, da cerveja canela de pedreiro, do que no mundo mais gourmetizado e mais distante de uma realidade que conversa mais comigo. Mas eu acredito que eu consigo transitar bem nessas áreas, sim, nesses diferentes públicos, né? Porque cada um deles você consegue conectar, encantar, trazer para si de uma maneira diferente. Acho que esses hacks me ajudam nesse desenvolvimento de carreira profissional e pessoal que eu tive nos últimos 20 anos. É interessante o seu jeito de ver, porque para mim você precisaria provar que você não consegue, cara, e não que você consegue, percebe? Explique. É mais ou menos assim, você falou que você tem, então, talvez alguma resistência, vou falar assim, em relação a saber se você, de repente, tem condição de fazer uma entrega. Perfeito. Na minha visão, do que eu conheci de você, a minha visão é a contrária. Eu tenho a certeza de que você é capaz de fazer a entrega. Você teria que provar para mim que você não consegue, e não que você consegue. Captei. É uma mudança de ângulo, né? Pelo menos é a visão que você, com a sua realização, ela cria para mim uma visão de quem é você. Dos relacionamentos que você teve, das conversas que a gente pôde ter, é justamente o contrário. Eu pegaria qualquer tarefa, qualquer realidade e falaria, não, entrega para o Guilherme, porque eu tenho certeza que ele vai entregar. Isso é bom de ouvir. Se você não entregasse, seria estatística. Tem a ver com crença limitante, com esse tipo de... Com certeza tem. A ver, né? E que não deveria, cara. Eu fiz terapia durante um bom tempo e conversava bastante sobre isso. E do outro lado, assim, eu sinto que cada vez mais eu não consigo entregar tão
sozinho como eu entreguei em outros carnavais. Então, eu tô aquele lobo solitário cansado. Sabe, quando você é empresário, você sabe. Às vezes você tem que remar muito para trazer aquela realidade que você quer alcançar consigo. E precisa de pessoas para isso. Hoje, no terceiro setor, eu sinto que minha saúde mental está mais desgastada do que no tempo do mundo corporativo. Porque você tem menos recurso, você tem menos time, tem menos estrutura e menos profissionalização. Então, é interessante de ouvir esse lado e mais uma dica valiosa do Cris para mim aí. Eu convivi muito, né, cara? Eu sou de origem humilde, né? Nasci numa comunidade em Campinas aqui. E o que eu percebo é que quando eu volto para a comunidade, né? Minha família ainda está lá. Quando eu volto para a comunidade, o que eu percebo, e passei a respeitar isso, porque teve uma época em que eu estava estudando muito e tal, e quando você começa a estudar muito, você tem um certo crescimento, mesmo que é de dentro para fora, né? De repente, o lado de fora ainda não percebeu o seu crescimento, mas você cresce, assim como quando você está vestido de fé, que você se sente repleto. Uhum. Eu percebo que quando eu volto, por exemplo, para aquele ambiente, boa parte daqueles que estavam comigo lá no começo não querem sair de lá. E isso talvez possa ser uma das coisas que possa criar um pouco de cansaço em você, porque você quer levar a pessoa para um lugar que talvez ela não queira ir. Uhum. Concordo com essa visão. É diferente entre empurrar e puxar, entendeu? Uhum. E na minha cidade, eu sinto muito isso com a realidade da minha cidade, né? De amigos, de parentes que parecem que se viraram avestruzes e enterraram a cabeça naquele solo ali. Mas talvez se ela olhar e levantar e dar uma observada, ela possa perceber que passo a passo ela vai chegar num outro lugar. Então, como você falou, né? Nem todo mundo quer chegar lá. Mas o que eu tenho percebido atuando no terceiro setor é que essas barreiras são possíveis de quebrar na cabeça dessas pessoas quando não é você que fala. Quando você traz um terceiro, um mentor, uma referência, um speaker, um palestrante, e essa pessoa vai se ver ali e você falando, ela não vai te escutar, mas uma outra pessoa que você trouxer para falar para ela, essa pessoa é capaz de romper esse tipo de pensamento na cabeça dessas pessoas, né? Isso acontece muito nas famílias também, né? Não adianta sua mãe te falar, tem que vir alguém falar para você poder acreditar que vai dar ruim ou não, né? Mas são só percepções. O que a vida me ensinou, e eu não sei se ela está certa ou não, né? Mas foi o que eu aprendi com a vida, é que assim, eu não posso desejar mais do que a própria pessoa, sabe? Isso é profundo. Isso é profundo pra cacete. Talvez o coeficiente de frustração ele possa ser mais regulado se algumas dessas premissas permearem mais a cabeça de quem trabalha nessas áreas que eu trabalho, né? Porque você não é capaz de mudar o outro substancialmente, vai depender da vontade dessa pessoa, né? Isso é muito real nesse público, né? De barreira socioeconômica, pessoas 35, 40 a mais que sonharam, se frustraram. E por que agora, no avançado da idade, né? Para elas vão se empenhar em aprender um conteúdo diferente, em conquistar uma primeira oportunidade e desbravar mais um deserto, se ela vem desbravando um deserto desde o tempo que ela nasceu, né? Mas eu acho que são premissas ricas e importantes que eu vou levar desse papo com certeza. Só para fechar esse parênteses, né? Se você desejar mais do que o outro e o outro não realizar, você carrega a frustração para você. E não tem que, na minha opinião, nem sua nem dele, porque ele é o que ele deseja. E a sua é o que ele deseja. Você entende? Sim. Porque isso vai consumir você, isso vai desgastar você, porque você vai se sentir, cara, tô remando pra caramba e não consigo. Não é que você não consegue. Cara, é hora da tua realização, cara. Nós estamos aqui falando há mais de meia hora das coisas que você realizou. O Robson Marques, que um dos fundadores da Rocket City, ele fala, cara, a gente tem que entregar valor para quem se sente ou é protagonista da própria evolução. E aí conversa muito com esse parêntese que você abriu aí para a gente poder falar sobre isso. Tem passagem bíblica aí que fala, né, a respeito que assim, não adiantava tirar as pessoas do Egito, porque muitas pessoas não tiravam o Egito delas mesmas, né? Perfeitamente. Vamos falar de Campinho Digital? Bora. Como que o Campinho Digital impacta a vida das pessoas em vulnerabilidade social? A partir de parcerias com sócios estratégicos, como por exemplo a Amazon Web Services. Campinho Digital é ligado à Fundação Compromisso, desde a Argentina, que desde 1994 gera impacto social capacitando,
empoderando, mudando a realidade de outras ONGs que precisam na ponta de recurso, de treinamento, de visão de mercado, para poder se desenvolver institucionalmente. Em algum momento, a Fundação Compromisso, ali com conselheiros, com pessoas notáveis da sociedade argentina, e um deles, o Juan José Campanella, que é um diretor de cinema bastante renomado mundialmente, e tem uma produtora chamada Mundo Louco. E quando ele criou o filme Um Time Show de Bola, em português, em espanhol, Match Go, que são jogadores de pebolim, de totó animados ali, e é uma história sensacional, não vou dar spoiler, mas você pode assistir quando você quiser, que vai ser muito legal. O Juan José Campanella, quando buscou na Argentina talentos digitais, com conhecimentos digitais, para trabalhar na concepção, no desenvolvimento, na renderização das imagens e na parte tecnológica digital do filme, ele percebeu o gap que existia dentro da Argentina. E ele, como um conselheiro da Fundação Compromisso, falou, opa, será que não está na hora da gente, dentro do nosso guarda-chuva de impacto, criar um programa voltado para treinamento de pessoas com barreiras socioeconômicas em carreiras digitais? E assim, há 6 anos, nasce o Potreiro Digital na Argentina. Potreiro, cavalo, bate a pata de noite, de manhã a galera sonha ser um novo Messi, um novo Maradona, um novo Di Maria. E no Brasil, quando eles aterrizaram em 2020, se transformou em campinho digital. E onde entra, por exemplo, a Amazon Web Services? A Amazon, para formar a próxima geração de talentos no mundo de soluções em nuvem, de cloud computing, eles têm um bootcamp, um curso de 12 semanas, ao vivo, à noite, onde a principal capacidade é de resiliência, e esse curso é gratuito e no final entrega um voucher de certificação que habilita essas pessoas para as primeiras oportunidades. Então, ter um curso que a AWS aplica em mais de 60 países, em não sei quantas línguas, e ser a primeira organização colaboradora na Argentina e no Brasil a aplicar esse curso e pavimentar esse caminho desde então, traz para Campinho uma referência importante para se diferenciar desse oceano vermelho que a gente comentou, que é a oferta de educação gratuita para quem não pode pagar. Então, Campinho Digital impacta as pessoas dessa maneira. Se une a sócios estratégicos, oferece um curso gratuito na ponta e o próprio ecossistema da AWS de implementadores e parceiros se alimenta desses talentos formados numa jornada de acompanhamento depois que o curso termina. Então, impactar não é só capacitar. Impactar e gerar inclusão produtiva. Então, se os 3 meses de curso, as 12 semanas iniciais, para pessoas que nunca viram aqueles conhecimentos na vida, é muito importante, dentro de uma educação online, fazer uma boa jornada de acompanhamento e dispersar o mínimo possível a atenção dessas pessoas para que elas estejam focadas na concepção dos fundamentos. Banco de dados, Linux, até Python, até chegar no console da Amazon propriamente dito. E depois que acaba as 12 semanas, uma janela de 9 meses voltada para a inclusão produtiva. 4 meses desses 9 com mentorias exclusivas one-on-one com pessoas de mercado que vão dar match com a demanda de carreira da pessoa que a gente forma. Mais da metade das pessoas é soft skill, preparação para LinkedIn, preparação para entrevista, mas uma boa parte também não se sente capaz de ocupar as vagas que elas mesmas estão se preparando para alcançar. Então, jornada de formação de 3 meses e uma janela de acompanhamento de 9 meses para que dentro do ciclo de 1 ano a gente consiga atingir as metas impostas pela Amazon em cima das organizações colaboradoras, que é de mais de 60% de empregabilidade das pessoas formadas. Que top. Enquanto você toma uma água, eu vou contar. Pô, gente, vocês estão vendo como existe oportunidade? É um projeto sensacional e existem várias iniciativas que podem ajudar as pessoas a se desenvolverem. E, mais uma vez, eu não posso e nem você desejar mais do que as pessoas. Quem quer, vai atrás, vai buscar. É óbvio que assim, no bastidor a gente estava comentando que ainda existe no Brasil, aliás, existe no mundo todo, algumas limitações de acesso à tecnologia. Tem pessoas que ainda não têm acesso, seja porque está numa região muito distante, ou seja porque realmente não tem recurso financeiro. Mas se a pessoa estiver realmente interessada em buscar, com exceção dessas regiões mais distantes, que realmente fica difícil, né? Não vai ter recurso próximo, mas essas regiões mais capitais, tem como a pessoa, se ela estiver interessada? Tem oportunidade. Tem oportunidade, eu diria, até em profusão. O que não tem ainda é uma curadoria um pouco mais clara de quem é quem no bilhar e no dominó, como diriam os racionais MCs. Ou seja, eu quero entrar, mas como eu entro? Qual é o melhor curso? Por onde eu começo?
quem produz os melhores conteúdos hoje para que eu possa, primeiro, aprender a aprender, me organizar do ponto de vista de plano de estudo, para depois eu incorporar conhecimentos abstratos dentro dessa mudança de paradigma educacional que as pessoas trazem consigo. Então, tem muita oportunidade, sim. O que eu acho que falta, por conta do contexto econômico que a gente vive, não diria mais intencionalidade das empresas, porque as empresas também precisam gerar resultado, mas é uma quantidade de vagas que consigam absorver e assistir essas pessoas depois que elas conquistam a tão sonhada vaga. Então tem muita gente que entra e rapidamente sai porque ainda não tem as ferramentas necessárias para performar dentro do mundo real. Elas viveram até ali emulando situações reais de trabalho, do mundo dos negócios, do mundo da tecnologia. Mas quando elas entram nas empresas, principalmente consultorias de tecnologia, elas acabam sendo encaixotadas, né, pela dinâmica acelerada do mundo dos negócios, né? Eu vou trazer um outro tema aqui que pode até parecer polêmico. A gente está falando, por exemplo, de pessoas que estão iniciando a carreira, certo? Sim, em tecnologia, sim. Em tecnologia. O que eu percebo é que no nosso mercado de tecnologia, as pessoas querem home office. Elas não querem ir se deslocar até um escritório para fazer o presencial. Como que um ser pode se desenvolver ficando distante das pessoas que estão no dia a dia trabalhando e fazendo e que já tem bagagem, experiência? É polêmico. É polêmico. Muito. Concorda? Você sente que a produtividade caiu muito depois da pandemia? Claro que caiu. Muito, né? Vertiginosamente? De 0 a 10, o que eu... Não vou dizer para você que, sei lá, uns 40% eu acho que caiu, sim. Caiu muito, né? Caiu muito. E eu concordo contigo nesse aspecto, assim, com relação ao ponto de vista do desenvolvimento pessoal, né? Porque o ambiente faz naturalmente você se elevar, né? Você vai aprendendo até por osmose, porque uma pessoa que necessita aprender, ela tem a capacidade de observar muito mais do que as pessoas que estão na linha de frente. E isso já é uma mirada, né? Um olhar de aprendizagem, né? Mas se você pegar hoje os principais influenciadores do mundo dev, que estão impactando exatamente esse público que a gente está falando, a dinâmica do conteúdo é justamente na contramão disso, de home office mesmo. Se prepare porque você vai conseguir escolher onde é que você vai trabalhar. Mas, cara, nem toda fórmula funciona para todo mundo, né? Então, acho que tem que partir muito também da própria pessoa entender como ela pode pavimentar um caminho que faça das primeiras oportunidades dela em tecnologia algo positivo. Tinha um livro que estava aqui que eu guardei ele agora há pouco lá, que é o Sapiens. Na minha opinião, o melhor livro de todos, com exceção da Bíblia, que é o livro da vida. Aquele livro, ele conta de como é que a nossa espécie evoluiu. Tem passagens lá, cara, eu garanto que a pessoa que lê aquele livro se transforma. O desenvolvimento humano aconteceu por questões sociais. Se você pegasse o Einstein, que foi um gênio, e largasse ele sozinho, lá na savana africana, sem nenhuma pessoa com ele não teria sido Einstein, cara. O Einstein que foi. Porque a gente precisa de troca. Eu sei fazer circuito, você sabe fazer software, o outro sabe fazer a caixinha, vamos fazer um celular. Então, as pessoas precisam dessa coisa para poder se desenvolver. E não é, na minha visão, no home office que isso vai ser possível. A gente estava falando sobre a questão do mundo dev, né? Do dev para dev, que tem ali um jeito próprio das pessoas se comunicarem, de trabalharem, etc. Eu acho que a partir da questão da pandemia, da consolidação do home office como uma realidade profissional, as empresas têm mais dificuldade ainda de perpassar as camadas para perceber o que no microcosmo do mundo da tecnologia segue acontecendo mesmo no home office. A pessoa desenvolvedora, a pessoa de tecnologia, no grupo dela, ela mesmo online, distante, ela é tão presente como se estivesse no presencial, mas naquele microcosmos ali. E aí as camadas para chegar e dar a visibilidade que o negócio precisa daquilo que acontece de tão genuíno naquele microcosmos é mais difícil ainda por conta do home office. Mas eu acredito que no mundo da tecnologia, da pessoa tech para pessoa tech,
esse movimento de desenvolvimento e tal pode ter os impactos sim, mas ali no microcosmos ele segue acontecendo. O que não tem é uma facilidade ou uma porta de entrada escancarada para que o negócio tenha visibilidade, para que a cultura seja retroalimentada com esse tipo de comportamento. Existe um distanciamento muito grande dessas realidades dentro das empresas por conta de tudo que a gente está falando. Tem um ponto que a gente fala, por exemplo, sobre a conformidade social, né? Que é a maneira como a gente se comporta pelo comportamento do outro. Vou dar um exemplo aqui. Você já esteve na igreja. Uhum. Imagine você chegando então na igreja, tem uma pirâmide chamada pirâmide dos níveis neurológicos, onde a base dela é ambiente, a camada logo imediatamente acima é comportamento. Tem várias camadas, né? Depois tem capacidade, crenças e valores, identidade e legado. Mas vamos pegar aqui embaixo. Ambiente. Entrei numa igreja. Só para exemplificar. Você chegou depois de todo mundo por qualquer motivo. Está todo mundo em pé dentro da igreja. Você vai sentar ou você vai ficar em pé? Em pé. Por quê? Porque está todo mundo em pé. E por que você percebeu isso? Porque observei. E você está lá. Uma pessoa que está iniciando a carreira, se ela não conviver com pessoas para entender como é que essas pessoas se comportam em determinados ambientes, em determinadas situações, elas não vão se desenvolver. Percebe? Sim. É mais assim, então vou pegar um cara, você é um baita de um dev, vou te colocar como lead tech lá e tal. Pô, manda o cara para uma reunião. Como que ele se comporta na reunião? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Percebe? E aí, assim, o líder tem o papel de ajudar e desenvolver esse cara. Só que ele só vai conseguir fazer isso de uma maneira, da melhor maneira, se eles estiverem juntos. Eu falo alto, eu falo baixo. Eu falo, eu não falo. Eu abro câmera, eu não abro câmera. Pô, nós estamos falando aqui rápido os dois. Se você tivesse, por exemplo, um perfil de quem falasse, de repente, numa velocidade um pouco mais cadenciada, de repente, num outro ritmo, para que o nosso podcast pudesse fluir bem, certamente eu estaria falando num outro ritmo. E espelhar, né? Claro. Por quê? Porque para quem está vendo, isso é mais agradável. Mas isso só acontece como? Porque a gente percebe isso estando junto. Eu trabalhei numa consultoria durante 45 dias no ano passado, que eles queriam que eu ajudasse a diagnosticar o ambiente dev ali do mundo dos devs da empresa e tal, né? E, cara, foi muito desafiador, porque as pessoas estavam muito amarradas em princípios que hoje já não funcionam mais, querendo muitas certezas no mundo de completa incerteza. Então, se você não for para a pessoa e perguntar, se você não individualizar mais a abordagem, né, e tentar entender como aquelas pessoas se comportam e o que de fato elas precisam para ser pessoas de tecnologia, nesse caso, melhores, cara, vai ser bastante difícil. O turnover vai continuar acontecendo, o distanciamento do negócio vai continuar acontecendo e os donos vão achar que a galera tá jogando PlayStation durante o dia, né? Então, acho que também tem um pouco de humildade, as empresas e as pessoas também, talvez se doar um pouco mais do que seria no presencial para que dentro de um contexto digital não o trabalho apareça mais, mas as pessoas e os seus próprios jeitos de ser apareçam mais também, porque a sensação que a gente tem hoje é de que a gente está um pouco só, né, dentro desse mundo de home office que se estabeleceu. E só para que ninguém faça julgamento, quando eu disse que eu acredito que a gente perdeu 40% de produtividade, não é porque eu acho que a pessoa não está trabalhando. É que eu acho que quando ela tem uma dúvida, quando alguma coisa de repente enroscou, ela vai levar mais tempo para resolver por não ter ninguém para fazer troca. Perfeitamente. E é isso que realmente acontece, ainda mais quando a gente fala de primeiras oportunidades, nesse caso, entre levels, pessoas em transição de carreira, que por mais que venham de uma outra carreira, um chapeiro de trailer de hot dog até um cobrador de ônibus, mesmo tendo uma bagagem vivenciada até ali, aquilo ainda não é o bastante para se diferenciar e conseguir construir uma carreira numa área de tecnologia, por exemplo, né? Então, acho polêmico, mas necessário a gente cada vez mais colocar o dedo nessa ferida e nesse buraco, porque a gente precisa falar sobre isso. Sim, sim. Vamos falar de ESG? Bora. Primeiro, o que significa essa sigla? E já pode até falar para a câmera, o que é o E do ESG? E do ESG, a gente está falando do meio ambiente, de environmental, né? Aquilo que hoje está muito ligado à parte climática, emissão de carbono e todo um negócio, uma cadeia de valor que se desenvolve em decorrência disso. E a gente vê hoje guerras, tragédias acontecendo que vão precisar de um olhar muito mais próximo da sociedade com relação ao E do ESG.
É polêmico o ESG, inclusive, né? Daqui a pouco a gente até fala um pouco do porquê que, na minha visão, ele é polêmico. O que é o S do ESG? O S é o S de social, de social, né? Daquilo que de fato pode, através de compromissos públicos, projetos de impacto, de alguma maneira as corporações, as empresas, os agentes territoriais e os agentes públicos se complementando, poderem gerar para a sociedade um valor voltado para a transformação da realidade das pessoas. E o G? O G de governança, né? Ou seja, a gente vai para a questão climática, a questão do meio ambiente, vai para a questão social, mas isso é muito necessário a governança em cima disso, né? O compliance, os indicadores, os KPIs e a maneira de fato como esses compromissos são assumidos pelas empresas de forma genuína, porque existem metas globais com relação a ESG, a depender do segmento de mercado de cada indústria. Aí o seguinte, quando a gente fala, então eu vou pegar o gancho em ordem invertida, vamos para o G. Você usou uma palavra meta, né? Existe uma meta global, existe KPIs, existe uma série de indicadores e obrigações para serem cumpridas. Como que a gente faz entender o pessoal que está aqui trabalhando no S do social, que o social parece, às vezes, como a gente pensa, por exemplo, numa igreja, às vezes parece que não pode ser duro, né? O pastor não pode ser duro, por exemplo, ou o padre, ou seja lá, ele não pode ser duro com as pessoas que trabalham lá, né? Como se fosse assim, então fica todo mundo aqui, para quem recebe salário porque trabalha lá, eu vou pagar um salário e se você não trabalhar, tá tudo bem. Não é assim que funciona, porque tudo tem que ser sustentável. E essa sustentabilidade eu vejo dentro do G. Total. Né? Como que faz para pegar essas pessoas do social e elas entenderem que tem um G que tem que regulamentar isso? Cara, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas, colocar um vórtice, uma sonda, um chip para mudar isso na cabeça das pessoas, talvez eu faria, porque existe esse distanciamento, esse abismo que você constata, ele é real. Agora, como fazer? Eu acho que gradativamente propor processos mais estruturados e profissionais. E qual é a palavra que norteia isso? É o legado. Ou seja, todo e qualquer movimento que eu faça dentro de um contexto social, de um contexto de impacto, num projeto, numa comunidade, numa ação pontual, eu preciso tentar deixar algum tipo de legado para que quem vier depois não pegue a terra arrasada que eu peguei ao chegar aqui. Então, essa questão de processo para deixar um legado, eu acho que é uma forma. Trabalhar de forma compartilhada, documentos claros, padrões de template, coisas que são básicas, mas que para esse mundo muitas vezes não existem de fato. E por outro lado, a questão da sustentabilidade do negócio é pensar no investimento social de uma forma mais comercial mesmo. Eu não digo vender a alma, muito pelo contrário, mas existem ciclos de desenvolvimento de um negócio social que precisam fundamentalmente de recurso. E esses recursos não vão ser conquistados de uma hora para outra. Eles vão chegar faseados em partes, porque, de repente, mais adiante você está mais estruturado e mais preparado para gerar mais escala, gerar mais impacto. E muitas vezes a gente vê negócios sociais querendo trabalhar construção de marca, desenvolvimento institucional, correndo, sendo que nem aprendeu a andar ainda. Se a gente pegar o mercado de ONGs no Brasil, são mais de 1.100.000 ONGs. Cerca de 35% a 40% desse investimento, dessa grana que está orbitando, vai para a saúde, hospitais filantrópicos e afins. E a educação vai pegar uma fatia bem pequena, por exemplo, que é o nosso mundo, dessa pizza. Então não adianta eu dar murro em ponta de faca e querer chegar no cume lá do Everest, se eu nem fiz o base camp ainda, não aclimatei, não conversei com o matuto da região para ele me dizer quando a estrela atrapalhar se eu devo subir ou não. Então, eu acho que legado, processo, legado, deixar algo que eu não encontrei quando eu estava aqui e a sustentabilidade do negócio dentro de um roadmap, de uma visão de continuidade que seja verdadeiro. O que eu vejo hoje dentro do mundo social são as pessoas se enganando muito, querendo determinados tipos de projeto, determinados tipos de recurso, mas quando a gente vai para o G da governança batendo na porta do social, a grande maioria delas não está em conformidade com as demandas e com a regulamentação, digamos assim, do que é necessário fazer para entregar para as grandes empresas. Fluxo de dado, LGPD e uma série de outras coisas envoltas dentro desses mecanismos de sustentação de um negócio social.
Eu comentei, né, sobre na minha visão, o ESG ser polêmico, até para uma introdução que você fez quando você falou do ambiente, né, falando sobre as guerras e tal. A gente percebe, eu percebo, né, a gente, não vou falar por você, mas eu percebo, por exemplo, que me parece que existe por trás, né, por trás dessa cortina, uma questão de que se a empresa não tem lucro, ela não tem dinheiro, fica muito mais discurso de ESG do que ação de ESG. Enquanto a gente estava num momento aí que parece que o mercado estava melhor, lá, durante a pandemia foi um caos, mas parece que o mercado tinha uma grana, né? Tinha um dinheiro circulando ali, e a gente via movimentos mais ligados ao ESG. E aí acabou a pandemia, veio uma guerra onde passou-se a consumir carvão, os caras vão fazer aquele evento que lá nos árabes lá, com um monte de avião, não sei o que lá, pô, o Brasil levou a maior delegação, fez aquelas coisas tudo. Não parece muito mais um discurso do que efetivamente uma ação? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tanto do ponto de vista institucional, estratégico, quanto do ponto de vista intencional do dia a dia, né? Você teve um boom no mercado e um declínio vertiginoso. Eu acho que isso tem a ver com o movimento de layoff, de demissões em massa que muitas empresas tiveram e a conta não fecha quando você entrega muita gente boa para o mercado e do outro lado você vai contratar, vai juniorizar as vagas que você tem. Eu acho que esse é um ponto. A dificuldade de gerar mais provas sociais desse tipo de movimento de impacto gerado pelas empresas. E também, por dentro das empresas, geralmente nós falarmos com pessoas que estão numa camada que não é capaz de perpassar até o topo. Então são pessoas analistas, pessoas às vezes até de gerência e tal, mas que elas são objeto da própria dor quando a gente pensa em representatividade, diversidade, equidade e inclusão. Elas são aqueles tratores que vão tentar levar no peito esses projetos dentro das empresas, custe o que custar. Mas em algum momento, alguém vai virar para elas e vai falar: pare, porque nossa prioridade aqui mudou, está em stand-by, já fizemos bastante projeto assim. O que eu sinto é que as empresas, algumas delas, não vou citar nomes aqui, mas são muitas, dezenas, se sentem satisfeitas com o impacto gerado até aqui. E agora é a hora de retomar o fluxo do negócio buscando um resultado que vai ser acelerado por conta dos gaps de lucro que a gente teve nos últimos anos, por exemplo. Então, sinto sim a questão desse afastamento. Eu sinto que muitas vezes é para inglês ver, é para acoplar marca e pronto, mas eu sinto que cada vez mais, pelo menos onde eu tenho buscado conversar, me aproximado de pessoas de conselho, conselheiros de empresas renomadas que participam do conselho da ONG que eu estou, quando a conversa é nesse nível, o fio do bigode vale muito e você consegue ser mais competitivo e chegar mais próximo de uma realidade final de conquistar uma verba de uma empresa do que você só conversar com essa média gerência, com essa camada de analistas. Então, corroboro da sua visão e sinto isso no dia a dia também. Entre os três, né, o E, o S e o G, qual deles você acha que é mais praticado mesmo mundialmente? Eu acho que é o S. O S. O S. Acredito que seja o S por conta de você, talvez, muitas vezes, não depender do CNPJ para que internamente as pessoas desenvolvam determinados tipos de ações. Eu acho que as pessoas ainda dentro das empresas, independente da visão estratégica e tudo mais, elas são capazes de gerar impacto em cima dos seus mapas de calor, né? Vai ficando vermelhinho ali porque as pessoas estão buscando os grupos de afinidade, os eventos internos, as talks, as trocas onde as pessoas vão compartilhar dores do que estão sentindo. Então acho que o S, a chama do S é muito alimentada pelas próprias pessoas. E eu vejo que cada vez mais você tem instituições e organizações que se abrem para complementariedade. Ou seja, eu sou um parceiro de educação tecnológica. Você pode ser um agente territorial que está lá numa comunidade do município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Minas Gerais, e em parceria, de repente, com a Gerando Falcões, a gente monta um laboratório físico que vai servir como um fio condutor de jornadas de aprendizagem para pessoas que estão ali. Então, acho que as pessoas alimentam a chama do S, e eu acho que cada vez acredito e constato diariamente que a complementariedade,
ou seja, o velho escambo, a permuta do bem, aquilo que eu tenho que você não tem, ajuda a esse S a ficar maiorzinho quando a gente olha as 3 letras dentro da mesma sigla, né? E será que não é porque, me parece, né? Porque justamente ele é mais pela iniciativa privada? Eu não estou falando de mercado, não estou falando de empresas, é privado de uma maneira geral, né? Nós não estamos ligados ao governo, não estamos ligados a nenhuma ação, é uma iniciativa própria. Quer dizer, você pode ser voluntário para contribuir de diversas formas, com todo o conhecimento que você tem, bagagem, relacionamentos, e vai conectando as pontas. Não depende de nada, né? Não depende de uma regulamentação. É muito mais da vontade, do desejo, do propósito, não é isso? Sem dúvida. Tem a ver com propósito, tem a ver com um direcionamento estratégico acoplado a esse propósito para que as coisas façam sentido dentro do ambiente corporativo. Eu acho que um mecanismo que ajuda a potencializar esse S também são muitas empresas assumindo compromissos públicos de até 2025, de até 2030, contribuir substancialmente com verbas incentivadas ou diretas que vão ajudar a formar centenas de milhares de pessoas, ou do ponto de vista de educação tecnológica visando a inclusão produtiva. Mas tem outras tantas também que assumem compromissos públicos para um assistencialismo mais de base. Uma missão de colocar um poste numa favela do Rio de Janeiro que é alimentado por energia solar e ajudar o pessoal do teto a construir uma casa numa quebrada, entregar uma cesta básica para o pessoal do Rio Grande do Sul que ficou sem ter o que comer. Então, dentro dessas 2 esferas, eu acredito que esses compromissos públicos também ajudem a gerar referência, porque muitas vezes as empresas se movimentam a partir do movimento do concorrente. Então, eu sou fulano de tal. Se fulano de tal tiver no tal projeto, eu não estou. Você vê que isso vai sendo quebrado no decorrer da história, porque, cara, juntos somos mais fortes. O brega é bom. Entendeu? O brega é bom. E as pessoas acham que determinados tipos de jargões, de falas, isso é muito brega, isso é muito antiquado. Cara, não é. Um pingo de tradição não faz mal a ninguém. E quando você pega esse coeficiente da tradição que leva as empresas ao patamar que elas estão, quando elas olham o outro vizinho fazendo, elas falam, porra, desculpa o palavrão, pode. mas eu preciso fazer também. Eu acho que isso ajuda a exponencializar esse S também de alguma maneira. A questão é que, do outro lado, você está num instinto de sobrevivência. Então, você como ONG, como terceiro setor, como EdTech, como empresa de educação, você tem que, talvez, cada vez mais diagnosticar o mercado, saber os movimentos que trouxeram as empresas até ali e saber onde gerar oportunidades, mesmo em tempos de escassez. É possível. É a questão do possível adjacente, né? Que o seu espaço futuro de possibilidades pode ser substancialmente limitado pelo acesso que você tem hoje. Então, se você se contentar com o que você tem hoje, você não sobrevive mais adiante. Então, bater na porta das empresas, mapear essas oportunidades e tentar seguir, né, nessa caminhada de impacto é muito importante também, Cris. Se as ONGs se unissem, não seria melhor? Seria. Mas deve ser muito difícil, né? Até porque elas estão muito espalhadas e tem diversos motivos, vamos pensar assim, pela existência delas. Mas, somar força, é o que você falou, juntos nós somos mais fortes, mas aí, se cada um depende, pensa, eu vou abrir uma ONG, precisa ter um monte, fraciona pra caramba, a ação fica muito mais limitada. Sem dúvida. Não é? Mas existe alguma coordenação de ONGs? Existe alguma... Não, você tem algumas associações... por exemplo, a Associação Brasileira de Captadores de Recurso, que é onde eu estou um pouco mais a minha praia e tal. E você tem, dentro desse mundo, dessa bolha tech que a gente vive, você tem alguns que são top of mind ali. Que você sabe que essa comunidade, essa ONG, essa EdTech social entrega na ponta algo que está na vanguarda desse processo de impacto, desse S, antes mesmo de ser o S que a gente considera hoje. O que eu acredito também é que os grandes ecossistemas de educação contribuíram para alavancar muitos desses negócios. Você pega o Potência Tech do iFood hoje, são 25, 30 provedores de educação diferentes e com um tipo de parceria promovido por seu principal patrocinador, onde você não se sente colocado contra a parede à medida que uma entrega sua foi aquém do que eles estavam cobrando. Ou seja, assume-se o risco junto. Para assumir o risco junto, você tem que ter um nível de humildade grande. E aí a gente esbarra no cenário de mercado que a gente tem, onde as pessoas e as empresas se fecham muito dentro das suas próprias realidades. Mas a complementaridade que a gente falava agora há pouco, eu acredito que funciona muito com grandes marcas. No meu mundo, por exemplo, do terceiro setor, você pega, sei lá, Generation, Espro, Senac,
entre tantos outros, que de alguma maneira podem beber da fonte daquilo que parceiros de educação menores são capazes de entregar e essa fusão acontecer, né? Mas pode ser muito melhor coordenado. Está muito pulverizado no Brasil, sem dúvida alguma, e isso dificulta. Se você pegar países próximos da nossa região, isso é muito mais clusterizado. Você tem 2, 3, no máximo 4, que qualquer pessoa da quebrada da Argentina, por exemplo, sabe que potreiro digital é top of mind com relação a esse tipo de oferta. Aqui no Brasil é muito... É concorrente, né? Uma ONG da outra, né? Exato, e quando você recebe as pessoas, capta as pessoas na mesma piscina que outras ONGs estão captando, você tem que tirar a nuvem cinzenta da frente dela com relação a como ela pode dar os primeiros passos. Então, são desafios que não estão ligados só a sobreviver, capacitar e empregar. Tem a ver também com um processo que eu chamo um pouco, e sou muito criticado por conta disso, anti-escala. De você talvez customizar e personalizar mais para saber quem está do outro lado, e quando você receber e captar essa pessoa, você consiga levar ela para um caminho que ela talvez nunca antes tenha pensado, né? Aí falando um pouco sobre a questão de social, cara, nós tivemos uma situação muito complexa no Brasil recente, que foi o Rio Grande do Sul, né? Bastante. Como é que você viu esse movimento e tal, das pessoas se ajudando? Como é que... Olha, eu tive próximo de alunos e alunas da ONG, porque junto à Amazon Web Services a gente lançou turmas em Porto Alegre, e a gente tem um coordenador do AWS Restart, que é o Cal, que é de Porto Alegre também. Nasceu no Chile, mas criado em Porto Alegre. E ali a gente fez movimentos pontuais para atender a nossa própria comunidade. E também a gente conversou com universidades de lá, Unicinos, entre outras, com relação a quando o momento for oportuno, clareando o cenário mais adiante, a gente quer intencionalmente contribuir com vocês, usar os espaços físicos de vocês, usar as bases de vocês para entregar uma formação patrocinada por empresas para essa comunidade, que era o nosso raio de atuação. Mas quando, por exemplo, eu tive na semana passada na Uniazul, depois dos Sabores da Equidade, que vocês proporcionaram esse contato para Campinho Digital e para mim, eu percebi que numa empresa que tem uma capacidade logística grande, uma malha, eles estavam muito antes da questão da inclusão produtiva, que é onde eu trabalho. Estava na questão do assistencialismo básico mesmo, né? De encher avião, de mandar veterinário, de mandar médico, de estar falando com o exército para buscar coisas em lugares longínquos, de estar controlando carreta que no meio do caminho recebeu uma ligação e estava sendo desviado e não sei quantas toneladas iam para outro lugar. Então eu percebi, e te respondo objetivamente, que o buraco é muito, muito mais embaixo e muito maior do que aquilo que em algum momento eu, como o terceiro setor e como ONG de educação e tecnologia, pode oferecer, mas acredito que a gente possa contribuir dentro dessa visão de futuro da reconstrução do Rio Grande do Sul. Foram algumas das experiências que eu tive com relação à tragédia lá, infelizmente. Boa, eu sei que já estourei seu tempo, né? Que já estou Não, abusando junto, da sua agenda aqui. Maravilhoso, que isso. Mas tem umas perguntas ainda aqui, deixa eu ver como é que a gente vai... qual a importância, né? Deixa eu ver qual que é ele está falando aqui sobre diversidade, equidade e inclusão. Aí está falando qual que é a importância dos executivos nesse processo, né, dos C-levels e das alavancas do negócio atuarem estrategicamente com investimento social. Comentei um pouco sobre isso quando a gente fala sobre a questão dos conselheiros, né, dos C-levels, que entre si são um público que funciona absurdamente bem. O problema é o resto. Então, quando um C-level conversa com um C-level, um ex-C-level, por exemplo, fulano de tal da empresa tal, recebe o Guilherme aí que eu acho que vale a pena você conhecer. Quando isso acontece, cara, um mar vermelho se abre na minha frente. Eu me sinto um super saiyajin, cara, um cavaleiro de bronze que vestiu a armadura de ouro, porque eu, por mim mesmo, e aí outros captadores de recursos podem corroborar isso, eu me sinto, cara, tiririca do brejo. E aí quando você fala nessa camada, você fala, opa, agora eu sou um líder do campo. Agora eu consigo conversar em pé de igualdade, porque encantar as pessoas a gente consegue encantar. A entrega ela é real, o impacto está sendo gerado. A inclusão produtiva existe a partir do momento que você fornece o treinamento,
a conectividade e a infraestrutura. Mas até você conversar nesse nível, demanda-se muito tempo. Então, o apoio substancial dos C-Levels, dos executivos, dentro do S que a gente conversou, é fundamentalmente importante para quem está do outro lado. E aí vai depender do seu protagonismo de conseguir entregar algo que gere resultado para a estratégia daquele negócio, né? Então, hoje, institutos e fundações acopladas a grandes marcas, são também uma forma interessante de diversificar a fonte de receita para uma organização do terceiro setor, mas que, na grande maioria das vezes, vai depender do aporte, da indicação e do check, do ok ali, de um grande executivo dentro da organização. Eu fico imaginando você, né, numa negociação dessa, você não chega lá como militante, certo? De forma alguma. Eu chego lá mostrando o resultado. Mostrando como ele pode operacionalizar e, principalmente, qual é o nível de esforço da organização, para que ele possa entender, para que as pessoas envolvidas possam entender qual é o momento mais oportuno que vai abrir essa janela de esforço para as empresas. Porque tem muitas empresas que realmente elas vão pensar muito antes de aportar dinheiro, porque elas não sabem quem está do outro lado. Elas não sabem com quem estão se envolvendo. Muita grana dentro desse mundo é desviado, são feitas coisas obscuras no Brasil e no mundo. Então a gente tem que romper a barreira da credibilidade com transparência, com bons relatórios de impacto e com uma jornada de capacitação e acompanhamento que pare de pé. Acontece que dentro do mundo da educação online, principalmente gratuita, o principal calcanhar de Aquiles é a gestão da permanência das pessoas o máximo possível dentro das formações. Então está todo mundo buscando resposta, Cris. O que a gente tem hoje são perguntas, algumas boas práticas, mas o que a gente tem hoje é muito mais pergunta do que resposta. Então é importante aquilo que a gente falava há pouco, né, de assumir risco junto para que juntos a gente consiga realizar uma entrega. Se vai ser o suprassumo e o mundo ideal pensado previamente, sinceramente eu não sei, mas próximo a gente com certeza pode chegar. Boa. Porque a gente pega a geração talvez mais nova e às vezes acreditam que tudo pode ser levado na força, né? E aí vai numa militância que às vezes me dá até pena de ver num jornal, você percebe o quanto eles são manipulados para chegar naquele ponto e ao invés de facilitar, cria resistência. Sem dúvida. Né? Em vez de abrir as portas, fecham-se as portas. Tem muitas grandes empresas que necessitam hoje no Brasil dar respaldo para a sociedade investindo em impacto social. Você vai se unir a elas ou não? Você vai sobreviver ou não? Né? Então, tem muito dessas questões também. Eu sinto que é um mercado complexo, é um mercado bastante complexo. E eu acredito também que esse tipo de conversa é fundamental para que as pessoas tenham aumentem o nível de consciência de qual é o cenário desse mercado que a gente está conversando aqui hoje, que vai desde o mundo B2B, que bebe da fonte, né, do impacto social para gerar resultados e investimentos sociais que de alguma maneira transformem a realidade das pessoas, quer seja pautado em inclusão produtiva, quer seja pautado em moradia, ou um assistencialismo de base que é tão necessário num país onde mais de 70 milhões de pessoas ainda convivem com a insegurança alimentar. Então, quando a gente traz o contexto do impacto ou da necessidade em dados, você consegue conversar com o B2B, com as empresas de uma maneira sem militância e focada no resultado final, que eu acho que é o mais importante, é o linguajar que as empresas querem ouvir também. Claro, porque você engaja com um propósito e não com a briga, né? Sim. É muito mais fácil de aceitar. E o mercado é pequeno, então quem milita muito, quem tomou atitudes ou movimentos no mercado que foram interpretados, olha, isso não foi tão legal, isso aqui foi legal. O mercado não é tão grande assim quanto parece, então você vai acabar se esbarrando com alguém. Então é importante dosar o quê de militância para que você entregue resultado. Eu sou muito pautado nisso, em entregar resultado, desenvolver pipeline, buscar os recursos. E hoje estou trabalhando num lugar que demanda muito isso de mim. Antes da consolidação da venda e do processo comercial, a jornada do relacionamento, a construção do vínculo de confiança, tirar a capa de invisibilidade de cima e se tornar um parceiro educacional em tecnologia que tem padrinhos fortes por trás, mas consegue caminhar com as suas próprias pernas. Tem uma série no Netflix chamada Como se tornar um tirano. Nunca vi. E aí mostra lá os ditadores e tal, como é que esses caras faziam para que enfraquecesse o povo. E uma das técnicas
muito praticada por eles é a fragmentação. Então você divide eles em categorias, em classes, cria lá aquela série de legendas para dividir essas pessoas, porque você torna elas mais fracas. Juntos, somos mais fortes. Né? Eu sou da área de exatas, então para mim algumas coisas são meio mais simples de pegar e entender. Então pega, por exemplo, um bloco de concreto. Ele é extremamente duro, firme. Você pode subir em cima dele, jogar no chão, você mata uma pessoa. Segmenta ele, fraciona ele. Um pouquinho de terra, um pouquinho de pedra, um pouquinho de cimento e um pouquinho de água. Ele fica forte ou fraco? Fica fraco, pô, porque aquilo não tem sustentação. Então, essa segmentação, essa fragmentação, ela é uma estratégia de diminuir o poder do povo versus o que o governo quer. Eu não estou falando de partido político, nada disso, falando que isso é uma técnica que vale para todos os governos. Constatada, né? Está na história. Assistir essa série, você vai ver as estratégias utilizadas por todos os governantes que passaram, qual foi a estratégia que ele utilizou desse tirano para fazer com que o povo ou acreditasse nele ou, enfim, diminuísse aí o poder do povo. Vou pegar essa dica também. Posso fazer mais uma pergunta antes da gente... Por favor. Existe inclusão produtiva no Brasil? E quais foram os principais obstáculos ao promover a inclusão social através da tecnologia e como superá-los? Essa é grande, hein? A gente até chegou a passar por esse tema, mas eu acho que a pergunta é bastante provocativa, né? Se a gente tem ali quase 40 milhões de pessoas que, por exemplo, em 2022 não acessaram a internet de maneira plena no Brasil. Então, a tecnologia atuando como um parâmetro de desigualdade social está muito ligada ao conceito da divisão digital. Mesmo com 230 milhões de aparelhos de celular vendidos no Brasil, Exatamente. Que é maior do que o tamanho da população. É um absurdo isso, é um absurdo. Então, a conectividade ela não é amplamente difundida ainda no Brasil, ainda mais com foco em inclusão produtiva. Por isso que a pergunta casa muito. Temos inclusão produtiva de fato no Brasil? Há controvérsias, essa é a polêmica. Então, a partir do momento que a gente entender que a conectividade é importante na ponta. Pô, cara, depois da pandemia, as empresas chamam os parques tecnológicos, os computadores, os CPUs, notebooks, de material em desuso. Elas doam algo que, do ponto de vista patrimonial para elas, se chama material em desuso. É lixo. E é um lixo que serve para boa parte dessas quase 40 milhões que não se conectaram, que de alguma maneira podem ser, se desejarem tanto quanto nós, como você falou e matou a pau, essa inclusão produtiva para algo nunca antes pensado. Carreira digital, desenvolvimento de produto nativo digital, tecnologia e todos os seus desdobramentos. Então, acredito que ainda está muito longe ainda da gente conseguir consolidar a inclusão produtiva no Brasil como um tema, como um projeto de país, né? Você falou de governo agora, vamos usar um linguajar politiquês, como um projeto de país. Eu acho que a gente está muito longe ainda e as empresas têm uma miopia muito grande quando a gente fala sobre esse tema. Muitas pessoas fazem assim nas reuniões, Falei, que tal você pegar um palito Gina que você palita o dente depois do almoço e furar a bolha tech de privilégio que você vive, para que a gente possa ter uma clareza de quem está do outro lado. A gente não quer entregar mais para quem tem mais. A gente quer que a força seja realmente distribuída, se a gente puder fazer um paralelo com Star Wars, né? Que a força não esteja somente com vocês. Vamos redistribuir essa força e acho que a inclusão produtiva vai precisar dessa redistribuição dessa força no Brasil. Tem muitos projetos com Starlink, Amazônia Profunda, lugares longínquos, mas ainda são muito incipientes para a possibilidade do impacto gerado se a gente pensar que qual seria o impacto econômico de uma força de trabalho incluída na sociedade, que hoje é completamente invisibilizada. A Salesforce fez junto com a IDC, uma pesquisa alguns anos atrás que mostrava que se até o final desse ano, que já chegou, porque o tempo realmente está voando, todo mundo que pudesse ser formado dentro do console Salesforce fosse capacitado, gerariam-se 2,4 milhões de empregos ao redor do mundo. Qual seria o impacto dessa força de trabalho que conhece essa tecnologia na sociedade como um todo, o impacto econômico dessa inclusão produtiva? Por isso que eu acho que é uma pergunta polêmica e a gente ainda está muito distante dessa realidade, mas estamos caminhando com força, com gana para chegar lá. Falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial não dá mais, né? Não dá.
Como é que a inteligência artificial está integrada nesse meio aí? Como é que... A inteligência artificial está integrada a partir do momento que a gente tem a clareza de que pessoas com barreiras sociais e econômicas precisam de algumas competências prévias à inteligência artificial propriamente dita. Pensamento analítico, pensamento crítico, capacidade de interpretação para que o uso mais exponencial dessa tecnologia possa ser incorporado ao seu dia a dia. A gente tem na nossa realidade lá pessoas que de fato não sabem usar o chat GPT de uma maneira, vamos chamar de plena. Então, acho que, no meu caso, a inteligência artificial atua no terceiro setor como um alerta para a necessidade da formação de algumas competências ou extracurricular, ou intracurricular, ou como um plugin que se adapta, que se acopla a uma jornada educacional de uma maneira que pavimente um caminho para que, quando a inteligência artificial adentrar a vida dessas pessoas, ela possa ser usada em plenitude. Por outro lado, do ponto de vista do negócio, acredito que a inteligência artificial hoje já consiga entregar, do ponto de vista educacional, a cobertura de uma série de gaps, de fundamentos que são tão necessários para que as pessoas consigam acreditar se tecnologia é uma carreira segura ou não para si. De seguro mesmo que a gente sabe só a morte, mas as pessoas querem entender. Se eu aprender HTML, CSS, JavaScript, eu posso entender que esse aqui é um conhecimento seguro para eu entrar na área de tecnologia, e a inteligência artificial, como se fosse um developer instructor, digamos assim, um monitor de aula, consegue suprir uma série de gaps de conhecimento que vão preparar mais os pilares para que as pessoas possam rampar os conhecimentos necessários para se diferenciar do mundo da tecnologia. Eu vejo nesses dois âmbitos e me preocupo nesses dois âmbitos. E na Campinho Digital, por exemplo, a gente tem criado cursos pensando no movimento da ONU, no Pacto Global da ONU, de 10 competências que são fundamentais até 2027 em qualquer projeto de impacto pautado em educação e tecnologia que a gente vai entregar. Boa, que show, hein? Gostou? Ô, cara. É trampo, hein? Isso é maravilhoso. E olha o tempo que nós estamos aqui, eu tomei tempo seu pra caramba. Foi bom demais, cara. Valeu a pena. Tem algum livro, série, filme para recomendar pra gente? Cara, série eu só tenho besterol, assim. Besterol sob medida. Tô vendo muita porcaria, muita coisa pós-apocalíptica, assim, que eu não vou tomar o tempo da audiência desse tão importante e prestigiado podcast. Mas tem um livro que me ajudou a mudar a minha cabeça quando eu saí do mundo de RH, que é o Startup Enxuta, do Eric Ries, Eric Ries, né? R-I-E-S. E ali tem vários fundamentos de como a gente pode pensar do ponto de vista de design thinking, de validação, entre tantos outros artefatos, quando a gente pensa em fazer muito com muito pouco. Então, recomendo o livro Startup Enxuta, que independente do momento que você está de vida ou de carreira, se você quiser provocar um pouco a sua mente, mudar o seu paradigma de como você conduz processos de negócio, ele é muito importante para qualquer segmento, qualquer tamanho de empresa, quer seja fim lucrativo ou sem fim lucrativo. Boa, ele fala sobre MVP, uns POC, fazer as coisas rápidas, né? Validação, cabeça de validador, cabeça de prova de conceito, cabeça de fazer pequeno para depois crescer de forma estruturada e sustentável, que é o mais importante e que ainda é uma realidade distante do mundo do terceiro setor mais profissional, mais profissionalizado, mais estruturado, convergindo, né, o mundo corporativo com o mundo do impacto também de uma maneira andando para frente, né, seguindo adelante. Não, é um ótimo livro, porque para quem está começando um negócio, ele é fundamental também. Fundamental. Muito bom. Como é que te acha na rede? Legal. Bom, pessoal, vocês podem me achar em @GuilhermeEstevão, @GuilhermeEstevão, @Campinho Digital também. Sigam lá, deem essa moral. A EdTech Social é muito legal. Eu estou muito envolvido, já tive a oportunidade de fazer imersões na Argentina e estamos desenvolvendo a marca aqui no Brasil. E na minha outra vida radiofônica, se vocês quiserem e gostarem de futebol, @Rádio Trans também, de segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas, no YouTube da Transcontinental FM e também no Dial 104.7, na região metropolitana de São Paulo, a Pauliceia Desvairada. Show de bola. A última pergunta para fechar aqui. Vou te dar um superpoder. E nesse momento você tem no seu WhatsApp telefone de todos os mais super ricos do mundo. Que mensagem você mandaria para eles? Se liga aí, vamos dividir para conquistar. Chega de concentração de riqueza na mão de 1%, 2% da população, enquanto a gente tem abismos sociais tão grandes
e tão marcantes, né, na sociedade, pensando em Brasil, é um absurdo. Então, se eu tivesse esse superpoder, eu mandaria para eles, para os super ricos, dividir para conquistar e, obviamente, uma chave Pix para eles poderem fazer a doação. Pô, amigo, Show de bola, irmão. obrigado demais aí, um bate-papo maravilhoso. Obrigado a você, você é um cara massa, bicho. Tamo junto. Seja bem-vindo sempre, tá? Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu! Viu, gente? Que bate-papo gostoso. Pô, nem vi passar o tempo aqui. Estourei o tempo, aproveitei demais da agenda do Gui aqui. E olha, a importância desse olhar para as ONGs, a importância desse olhar para o social e realizar, por quê? Dentro do social, como o Gui bem falou, a gente não depende de outros para fazer. Basta a gente ter uma boa vontade, boas ideias, juntar pessoas, que com pessoas a gente consegue fazer mais. Tenho certeza que a sua realização e a das pessoas que estão ao seu redor será possível com essa iniciativa, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Tchau!